Meu amigo vascaíno, após vitória do Vasco da Gama contundente contra a equipe do Bahia, vem excelentes novidades, notícias boas para a gente passar para vocês sobre o Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre o próximo jogo do Vasco. A gente tem novidades, jogo contra a equipe do Cruzeiro. A gente já tem o árbitro da partida aí escalado para o jogo, certo? A gente também vai falar muito aqui. Parabéns aí, ontem o Admar. Pedrinho foi cobrar o árbitro, está mais do que certo. É isso que a gente pede, teve muita repercussão a cobrança do Pedrinho. E, claro, a gente vai falar muito aqui também sobre a situação do mercado da bola, pois o Vasco está firme e forte, se planejando, certo? Bom, o seguinte, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Pessoal, Vasco ontem venceu a equipe do Bahia. Esse jogo ficou para trás. Agora a gente pensar na sequência do Campeonato Brasileiro e o seguinte, a gente terá nada mais, nada menos do que o Cruzeiro, o segundo colocado pela frente, né? Mas notícias boas para poder passar para vocês. O Fernando Diniz, ele terá o retorno aí de alguns jogadores que estavam entregues ao departamento médico, tá? O Titi, o nosso bravo Piton, o Thiago Mendes, o GB e, obviamente, ele vai contar com o retorno do Ryan. Isso mesmo, né? O Ryan que cumpriu suspensão no último jogo. Então, o Fernando Diniz vai ter força máxima para essa partida. O leque de opções do Diniz aumentando aí. Todo mundo à disposição dele, exceto, conforme vocês sabem, né, o Jair, né, que não tem condições de jogo. Mas o seguinte, as notícias boas não param por aí. O Vasco da Gama se pronunciou e se pronunciou de forma bacana. Ontem o Admar veio a público, falou. Pedro Paulo ontem partiu para cima da arbitragem. A gente, quando está ali no dia a dia, é diferente, né? O cara, quando é comentarista, quantas vezes o Eurico foi criticado por tomar atitudes semelhantes a essa pelo próprio Pedro Paulo, quando o Pedro Paulo era comentarista. E agora, o que que acontece? Está sentindo na pele. A reação dele, honesta, íntegra, está de parabéns, foi cobrar a arbitragem e essa cobrança aí, hoje, parece já surtir efeito para o jogo contra o Cruzeiro, porque para esse jogo foi escalado o Rodrigo Pereira, lá do Pernambuco, que é o melhor árbitro do Brasil para essa partida. Foi o árbitro da partida do jogo contra o Botafogo, do Nilton Santos, um árbitro aí que não complica, é um árbitro muito, muito bom mesmo, certo? Então, assim, o Vasco, nesse ponto aí, ontem fez o que já deveria ter feito desde o jogo contra o Internacional. Porque, assim, o time é fraco,
mas também os erros de arbitragem têm um impacto muito negativo aí na situação do Vasco da Gama em termos de tabela, certo? Bom, a gente fala aqui sobre a situação também envolvendo investimento, né? O Vasco já prepara um investimento maior para a temporada do ano que vem, para poder montar um time mais forte, um time com maior potência. O Admar Lopes já está negociando aí em algumas frentes. Como eu falei hoje na parte da manhã, o jogador Zapelli, né, um jogador que o Vasco já negocia junto ao Atlético Paranaense, como também é a situação do jogador Alan Saldívia, né, que é um jogador que já tem, aí a gente apurou nos bastidores, um pré-contrato com o Vasco. Então, assim, o Vasco, ano que vem, vai ter aí com o Admar trabalhando só certinho, mais e mais condições de chegar aí mais longe nas competições. E o Vasco quer contar muito com esse dinheiro aí da Copa do Brasil. Por quê? O Vasco passando aí pelo Fluminense, no mínimo, o Vasco receberá 35 milhões de reais caso efetivamente seja o vice colocado. Vasco, se for campeão, pode colocar a mão em 70 milhões de reais. É muito dinheiro, seria um alívio financeiro muito bom aí para os gigantes da colina, que está verdadeiramente precisando, certo? Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama, notícias boas para a gente passar para vocês aí, agora, nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.